Boa noite, eu continuo me chamando Tércio. Eu sou casado com a Marta, temos 2 filhas, Lailinha e Radacinha. Nós gostamos, de nos aventurar com Deus. Eu não sei, eu acho que tem uma foto nossa aqui da última aventura nossa. Essa foi a última jornada nossa como família. Era um negócio assim meio de, vai ser legal quando a gente puder fazer uma montanha-russa mais radicalzinha assim, os 4 juntos, né? Eu nunca gostei de montanha-russa, para ser bem honesto, bem íntegro, sempre fugi delas, mas me casei com uma mulher que gosta. E aí a Martinha, gente, vocês não têm noção do meu constrangimento. No primeiro ano de casado que eu decidi ir com ela, e chegou lá, não encarei a montanha-russa. Então ela falou, quem sabe então, Tércio, a gente vai no... Como é que é? O barco Viking. Aí é tranquilo, Martinha, eu vou contigo. Fui. Gente, foi um horror, porque eu fui e comecei a vomitar nas pessoas. A Martinha meteu a mão na cara e falou, meu Deus, com quem eu casei? Bom, mas o Senhor nos ajuda a superar os medos, né? Medos de altura, eu sempre tive pavor de altura, e há 2 anos saltamos de paraquedas, e Deus foi nos ajudando. Perdi os medos de montanha-russa no decorrer da minha jornada, até que a Radassa conseguiu ter altura para ir numa montanha-russa, e essa é a foto da família estreando os 4 juntos, então, essa aventura. Esse negócio de aventurar a vida, né? De aventurar não apenas dessa forma, mas estar em torno da mesa e nos aventurarmos para dentro das Escrituras, para os mistérios divinos. Como eu amo viver as aventuras de Deus. E falar sobre Espírito Santo é entrar num mundo, num contexto, numa realidade tremendamente misteriosa. Essa igreja amada, nós fazemos parte dela, nossa família há 18 anos praticamente, o ano que vem completa isso, e Igreja Batista Monte Serra, essa igreja querida. A propósito, esse nome existe porque ela nasceu no bairro Monte Serra, e nós ainda que estamos mudando de endereço aí nos últimos 8, 10 anos, a gente tem mantido o nome. E antes de a gente entrar necessariamente na palavra de hoje à noite, eu queria fazer algumas comunicações importantes, até numa intenção familiar, porque como igreja nós somos família, nós somos corpo de Cristo, e nós somos uma família só, dirigido por um cabeça que é Jesus. E eu queria dar um pouco do contexto do momento que nós estamos vivendo, porque é muito importante nós nos unirmos num esforço de encorajamento, para que a gente possa enfrentar esse momento, primeiro em oração, mas também entendendo qual é a parte de cada um de nós nesse cenário que estamos vivendo. Não é? Além daquilo que já foi dito hoje, eu quero declarar como palavra realmente assim, vamos dizer, oficial desta igreja, de que nós amamos todo tipo de pessoas, né? Todo tipo de gente, não é? Porque Deus nos amou primeiro, só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós sabemos quem nós éramos quando Ele nos encontrou. E por isso, por causa desse grande amor, nós não podemos deixar de amar todo tipo de pessoas. Mas nós temos um entendimento que compete a nós ajudarmos essas pessoas a compreendermos o plano, a vontade de Deus, assim como Ele tem nos ensinado. E nessa questão, não é, que o nosso país tem lidado, quanto à questão da vida, né, de tirar a vida, desta liberdade que está se buscando do direito ao aborto, nós queremos declarar que nós somos a favor da vida. E que nós cremos que o único que pode dar a vida é Deus. E que só Ele tem o direito de tirar. E de que quando nós tiramos a vida, seja pela circunstância que for, nós estamos indo contra a própria divindade. Porque o bebê é gerado somente se Deus tiver isso como plano. Amém? Eu sei que há tantas discussões éticas sobre esse assunto. E eu quero também dizer, se você já enfrentou um aborto ou mais abortos, quero dizer que nós te amamos aqui. E nós vamos ajudar você
não é, a lidar com esta culpa, porque não há uma mulher sequer no mundo que tenha feito qualquer tipo de aborto, que não enfrente depois uma tremenda guerra de alma, absolutamente machucada, esfacelada pela acusação do próprio diabo. E nós queremos te dizer que se isso aconteceu na tua história de vida, de que nós não vamos te acusar por isso, não. Porque nós também somos pecadores lutando, não é? Na verdade, somos santos lutando contra o pecado depois de Cristo, né? Mas que nós queremos te ajudar a lidar com essas feridas de alma, não é? Para que você possa receber a graça, o perdão do Senhor Jesus e viver uma vida livre, amém, querido? Para a glória de Deus. Então isso precisa ser declarado aqui. Segundo lugar, quero chamar a atenção nesse momento desafiador que estamos vivendo como igreja, quanto à questão dos nossos desafios financeiros. Amado, nossa igreja está vivendo nos últimos 3 meses um tremendo desafio financeiro. Nós não temos conseguido assumir todos os nossos compromissos, preste atenção, que envolve o sustento dos nossos obreiros, sustento dos nossos profissionais da área de administração da igreja. Temos muitos e muitas frentes missionárias da igreja, e nós temos vivido dramas tremendos nos últimos 3 meses, inclusive do sustento dos obreiros que estão chegando ali por dia 20, 22 e não têm recebido. A propósito, deixa eu corrigir isso. Todos os nossos missionários do exterior, olha para aquele mapa lá, olha lá. Todos os nossos missionários, eles recebem o sustento em dia, porque nós entendemos que eles estão numa terra estranha, uma língua estranha, e que eles não podem passar por nenhuma situação difícil lá. Amém? Amém? Fica sabendo disso. Todas as contas da igreja externas, todos os nossos compromissos externos, com credores, com qualquer, todas elas têm sido pagas, e nós não devemos ninguém. Amém, igreja? Amém? Está claro, igreja? Glória a Deus por isso. Eu estou falando sobre a questão do sustento dos nossos funcionários, ministros tempo integral, missionários daqui, nossos plantadores de igreja aqui da região e os pastores da igreja, sendo que eu e Marta, não é? Por uma questão de resolução nossa pastoral e toda a equipe pastoral, somos os últimos a receber o nosso sustento. Eu, quando recebo, que foi agora, por exemplo, dia 22, eu sei que todo mundo recebeu. Então, nós queremos só repartir isso como família para a igreja, porque às vezes a igreja está pensando, né? Olha, Monte Serra é rica, Monte Serra é uma igreja com tremendos desafios. E nós temos avançado, porque nós confiamos que o Senhor é conosco, amém? E não vai ser diferente nesse momento, mas como família espiritual, eu entendo a importância de trazer consciência, para que você seja fiel ao Senhor. Eu não tenho dúvida que a nossa fidelidade de cada um de nós, não só vai trazer os recursos de tudo que nós temos como responsabilidade, mas vai abrir novos desafios para nós avançarmos no reino. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor vai colocar a mão sobre nossa fidelidade e nós vamos avançar. Amém, igreja? E o terceiro desafio é que a semana passada eu anunciei nossa Assembleia Extraordinária e parece uma incoerência o que eu vou falar agora, mas eu gosto dessas incoerências divinas. Porque nós anunciamos a Assembleia Extraordinária para a semana que vem e nos deparamos que é o Dia dos Pais. Então nós estamos convocando para dia 19 a Assembleia Extraordinária por causa desse dia tão especial, para que nós possamos aí celebrar como família. Ok, queridos? E nesta Assembleia Extraordinária, o assunto principal é a nossa resolução como igreja da negociação do nosso espaço na Silva Jardim, para que nós avancemos na direção da aquisição para o nosso novo espaço. Queremos que a igreja ore por isso, estamos avançando, Deus está trazendo para nós ambientes e oportunidades de lugares. Visitamos um recentemente, aquele que estava próximo aqui, aparentemente Deus está deixando que não é claro para nós, mas se abriu um espaço muito especial e nós estamos agora com muito temor, examinando todas as coisas. Levamos geólogo, levamos engenheiro ambiental, estamos com uma equipe muito grande, fazendo todo tipo de exames documentacional, para que a gente possa, quando trouxer desafio para a igreja, ter clareza de que o Senhor está nos dando paz e direção para isso. Amém, amados?
Amém? E eu acho muito curioso, eu confesso para vocês que nesse processo eu fico dizendo assim, mas Deus, como é que nós vamos comprar alguma coisa no momento mais desafiador da igreja, financeiramente falando? E aí o Senhor só me responde sempre assim, meu filho, continua só ouvindo a minha voz e me obedece, só isso. E eu quero continuar vendo milagres de Deus. Nós somos uma igreja que temos aprendido a dobrar os nossos joelhos nesses momentos de clamar ao dono do ouro e da prata, amém? E eu queria fazer isso mais uma vez, porque Ele é o nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer isso, feche os seus olhos e nós vamos então entregar tudo isso aqui que falamos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nós entregamos ao Senhor a nossa nação brasileira e nossas autoridades, e nós pedimos ao Senhor que Tu silencies toda insensatez e ignorância. Ó Deus, de decisões humanas insensatas, e muitas delas, claramente para nós, influenciadas pelo poder maligno, tentando destruir a nação brasileira e as famílias brasileiras. Nós repreendemos como igreja, Senhor, toda ação do inimigo contra a nossa nação. Abre os nossos olhos como igreja, abre os olhos das nossas autoridades governantes, Senhor, a fim de que eles possam temer ao Senhor e que toda decisão ela possa trazer glória ao Teu nome, Jesus. Queremos confiar ao Senhor também. Ó Deus, este momento que estamos como igreja tão desafiador, suplicando ao Senhor, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Também pedindo que o Senhor, ó Deus, nos convença a cada um de nós daquilo que temos como parte diante desse grande desafio. Da nossa fidelidade ao Senhor, na devolução, na consagração, Senhor, ao Senhor dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Tudo vem de Ti e é para Ti. Também, Senhor, sobre o nosso futuro. Prepara um lugar, Senhor, onde nós queremos continuar glorificando o Teu nome, expandindo o Teu reino, proclamando Cristo como único Senhor e Salvador da humanidade. Glorificamos ao Senhor pela Silva Jardim, pelos anos que nos serviu, por esse lugar que tem nos sido útil agora, pela escola que já passamos um ano lá, Senhor, mas queremos confiar ao Senhor o nosso futuro. Dirija-nos, aponta-nos esse lugar e dá-nos unidade, Senhor, para que possamos avançar como igreja em rumo aos planos e sonhos que o Senhor tem para nós. Nós oramos dependentes do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Se alguém puder me alcançar uma aguinha, eu estou vendo que a minha água, por favor, que a minha voz aqui pode se esvair. Bom, vamos lá. Ô, gente, já chegou a água aqui prontamente. Obrigado, né? Que garrafa é essa, gente? Nossa, obrigado. Vamos lá. Nós estamos hoje concluindo uma série muito especial para nós como igreja, que foi sobre o Espírito Santo. E eu não sei quantos aqui puderam vivenciar essa série, levanta a mão. Quantos aqui estão sendo ministrados por Deus através dessa série, levanta a sua mão. Gente, eu quero dizer como está sendo maravilhoso, não é? Ver o que Deus está fazendo no nosso meio através dessas verdades espirituais. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta mensagem. Se você não pôde ouvi-las, acessa lá o nosso site, se conecta. Nós falamos nas 2 primeiras semanas sobre o Espírito Santo e a relação de Jesus com Ele. Nós acreditamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que Ele é o próprio Deus, e que Jesus nos ensina como viver, como se relacionar com esse Espírito. Na semana passada nós fomos encorajados a olhar e a viver a experiência dele como nosso melhor amigo, não é? E é tão tremendo a gente poder fazer do Espírito de Deus o nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas. E essa vida guiada pelo Espírito,
Essa vida dirigida, revestida do Espírito Santo é algo absolutamente maravilhoso. Nós temos falado sobre esse caminho de amizade, de relacionamento profundo com o Espírito Santo. Pense em alguém que você pode confiar todas as coisas. Pense em alguém que você pode abrir sua vida, para quem você pode chorar, com quem você pode, querido, inclusive reclamar, inclusive fazer questionamentos. Pense em alguém, inclusive, que você pode, por vezes, na sua fragilidade, esbravejar, e que ele vai saber lidar com você, amém? Ele sabe, você não precisa fingir. Eu não estou falando aqui para você afrontar o Espírito. Eu estou dizendo que ele conhece tanto você, que até nos momentos mais difíceis da sua vida, da minha, quando nós falamos o que não devemos, sabe de uma coisa? Ele vem, ele sabe lidar com a gente. Esse é o Espírito. Esse tremendo amigo que Deus nos entregou. E nós estamos aprendendo sobre ele. Agora saiba que porque ele é santo, Espírito, nós chamamos o quê? Espírito o quê? Santo. Vamos falar Espírito Santo? Espírito Santo. Porque ele é santo, querido, ele vai santificar a minha vida. Ele vai santificar você. Isso significa que ele vai começar a purificar, limpar. Na verdade, vai fazer uma faxina. Quantos aqui já fizeram faxina? Estou falando de faxina realmente, viu, gente? Levanta a mão aí, né? Ele vai fazer uma faxina, nós chamamos de faxina espiritual, porque ele é santo e ele habita em nós. E ele não vai habitar num ambiente imundo. Nós falamos sobre a casa a semana passada, né? Com uma ilustração simples sobre isso. E mais do que isso, eu quero te dizer que à medida que ele vai fazendo essa faxina, o que está por trás como propósito dele? O que está por trás é que ele está limpando você, santificando, purificando. E o que ele está querendo ver em você e em mim é a imagem do próprio Jesus. Então, nesse processo de santificação, de purificação, ele vai tornar você a pessoa mais linda do mundo. Creia nisso. Então, às vezes você diga assim, pastor, mas as minhas imundícias são terríveis. Por exemplo, eu já abortei tantas vezes, eu já matei, eu já roubei. Meu amado, deixa eu te dizer, não importa qual seja a sujeira, não importa, ele é especialista. Sabe aquela história do quadro de Rembrandt? Que alguém encontra e quando encontra não sabe o valor daquilo e pensa em jogar fora, mas de repente aquele quadro para na mão do especialista, que ele sabe o valor daquilo, e então ele começa a trabalhar naquela obra que já tinha sido colocada como imprestável, como inútil, e de repente aquilo que está escondido lá aparece como verdadeira obra de arte. Deixa eu te dizer, nós somos essa obra de arte, criada pelo próprio Deus, feita por Ele. E ainda que os pecados tenham encoberto a beleza de Deus na tua e na minha vida, quando nós vamos para Jesus, o Espírito Santo, Ele é especialista em começar a fazer esta obra. E de repente começa a aparecer a linda pessoa que Deus pensou quando Ele criou você, Ele me criou. Então diz para a pessoa aí, você é obra de arte, você é obra dEle. Deixa Ele te santificar, deixa Ele te purificar. Ele vai fazer aparecer esta obra de arte de uma maneira tremendamente linda. Mais do que isso, querido, esse Espírito Santo, Ele vai imprimir em você os valores dEle. Ele vai começar a trabalhar a sua mente, Ele vai começar a mexer nos seus pensamentos, na forma de ver a vida. E quando você menos perceber, aquilo que para você era comum, era normal, você daqui a pouco não acha mais comum nem normal, e você diz, cara, como é que a minha mente mudou? Como é que de repente eu não consigo mais olhar para isso dessa maneira? Como é que eu não consigo mais adulterar? Como é que eu não consigo mais mentir, burlar, roubar? Como é que eu não consigo mais... E de repente você nem notou, mas sabe o que aconteceu? Esse amigo, o Espírito Santo, que está em você, que você recebeu pela fé, ele está moldando a tua mente, teus valores e transformando você nessa pessoa com valores divinos para andar nessa terra.
Aí você diz, Deus, que maravilha, que especial, como o Senhor é lindo. E Ele vai colocar a mente, o coração, compaixão em você. Você era uma pessoa insensível a pessoas, você começa a ter sensibilidade. Você era uma pessoa egoísta, você era uma pessoa que amava o dinheiro. Você começa a ver Jesus transformando você pelo Espírito Santo, e você começa a entender que o dinheiro, se ele não servir para amar, ele te fez escravo. Mas que o dinheiro nunca foi criado, querido, para você servi-lo. Mas o dinheiro, ele é uma ferramenta para amar pessoas. Se não servir para amar o dinheiro, ele é o pior Deus. E Jesus fala sobre ele e chama ele de Mamon. Ele diz, você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ou você vai amar um e odiar o outro, não dá para amar os dois. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, o que vale a pena para Deus começa a valer a pena para nós. O que importa para Deus começa a importar para nós. E o que não importa para Ele começa a virar lixo para você também. É assim, é processo de Deus. É Ele quem gera isso. E o mais importante entender aqui, você que está chegando, é que religião nenhuma, e aí pode botar qualquer religião, inclusive essa aqui, não é? Religião que é chamada de denominação evangélica batista, por exemplo, ela não tem poder para gerar mudança na vida de ninguém. Ela não convence ninguém. Colocar uma lista na frente de alguém e dizer, se você fizer isso, você vai ser aceito aqui. Isso é religiosidade. Isso leva pessoas a uma mudança temporária. Elas aderem ao movimento até enquanto aquilo lhe beneficia. Agora, a conversão espiritual, o encontro com Deus através do Espírito, começa a gerar em você e em mim verdadeiras transformações, mudanças permanentes, que independente do que lhe vai acontecer, de benefícios ou de lutas e batalhas, você vai continuar a sua jornada, porque você sabe quem é, em quem você tem crido. E que Ele é poderoso, e que Ele tem um tesouro para você, e que Ele vai levá-lo até o dia final, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dizer também, querido, que como nosso melhor amigo, Ele vai estar disponível para mim e para você 24 horas por dia. A propósito, deixa eu falar uma coisa para você, 24 horas por dia, 7 dias da semana, minuto a minuto, segundo a segundo, Ele está disponível para você e para mim. O que eu creio, querido, é que Ele é o tipo de amigo que jamais vai nos abandonar. Ele é o tipo de amigo, querido, que jamais Ele vai atrasar quando você precisar. Entende isso? A propósito, deixa eu dizer uma coisa para você, porque às vezes eu vejo as pessoas se perdendo um pouco nisso, quando elas se desesperam, dizendo, não consegui horário com o pastor, eu estou desesperado. Deixa eu te falar, meu Deus do céu, para com isso. Porque o pastor já está aí, está em você. Se você tentou falar com o teu discipulador, com o pastor tal, com o pastor fulano de tal, você não encontrou, não tem horário, deixa eu te falar uma coisa. A propósito, vamos inverter o pensamento, você vai ver o que vai acontecer. Antes de fazer isso, vai lá para o quarto secreto com a tua palavra e fala, Espírito Santo, meu pastor, meu conselheiro, fala comigo aqui e me dirige diante dessa situação. Sabe o que vai acontecer? Os gabinetes pastorais vão esvaziar, os gabinetes de psicólogos vão esvaziar. Sabe por quê? Porque se lá dentro do teu quarto secreto com o Espírito Santo, você tem respostas para a sua vida. Agora eu não estou dizendo isso que pastor não quer trabalhar, por favor. Não vai sair, pastor está doido para se livrar, não estou falando disso não. A propósito aqui a gente vai fazer o sacrifício que Jesus pedir de nós para amar e cuidar de pessoas, mas o que eu não acredito é que a resposta para a sua vida está na vida de pessoas, está na vida do Espírito. Ele só nos usa pela sua graça. Mas deixa eu te falar, não é só pastor que Ele usa não. Eu fui numa vigília sexta-feira de homens, de uma célula. Chegou lá, começamos a compartilhar as coisas. Que coisa mais preciosa, Fabrício. Começa a ter ministração do Espírito Santo uns com os outros ali, ó.
encorajamento, histórias, vida sendo transferida de Cristo ali, ó. Poderoso, poderoso. Se estamos no Espírito, Ele vai usar cada um de nós para a edificação da igreja, amém? Você crê nisso? Você entende o que Deus está falando? Deixa eu te falar mais sobre o Espírito Santo nessa introdução aqui. É que se você fizer dele o seu melhor amigo, ele vai te ensinar sobre todas as coisas. Está lá na palavra. Então ele se torna para mim e para você o nosso quê? Se ele vai ensinar o nosso quê? Professor. Professor. Ele vai te consolar, me consolar em todo momento de dor. E mais do que isso, Ele vai te fazer compreender você, porque às vezes a gente nem se compreende. Já viu isso? Você já se depara com um momento que você está tão mal que nem você se entende? Estou falando da TPM não, que a TPM é um momento não. Falando que às vezes eu como homem, eu não me entendo. Eu tenho que ir para o meu quarto secreto e falar, Espírito Santo, me ajuda aqui. Sabe o que acontece? Ele começa a clarear minha confusão todinha. Então eu vou te dizer que ele é o nosso quê? Psicólogo. Ele é o nosso psicólogo. Mas deixa eu falar, porque a semana passada e hoje eu não quero deixar uma mensagem errada. Nós temos um corpo de psicólogo que nos ajuda como igreja. Porque nós acreditamos que Deus usa todas as nossas formações para abençoar pessoas, amém? Mas eu só estou querendo dizer para você que se você colocar a tua esperança no psicólogo, você vai se frustrar. E os nossos psicólogos aqui têm a mesma consciência dos pastores, de que nós só somos vasos e instrumentos para que o Espírito use, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, não é a gente. Mais do que isso, Ele vai te aconselhar sobre tudo. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso pastor. Ele vai defender você dos inimigos, das acusações injustas, das piores injustiças que você vai passar. Então Ele é o nosso quê, se Ele nos defende nesses momentos? Ele é o nosso advogado. Ele, querido, tem todo o poder para curar você das suas enfermidades físicas, emocionais. Ele é o médico dos médicos. Ele é o nosso psiquiatra. Ele vai te ajudar a administrar as tuas finanças, a suprir as tuas necessidades. Ele é o nosso administrador, Ele é o nosso financeiro. Oh, querido Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder para te libertar de todo o mal e te tornar uma pessoa mais do que vencedora, porque Ele é Deus. Ele é simplesmente demais. Agora, querido, eu espero que a gente, como igreja, no final dessa série, compreenda uma coisa. Onde é que está o Espírito Santo? Ele não está numa outra cidade que você vai ter que gastar 2 horas para ir até lá, não, amado. Ele não está nem no outro bairro da sua cidade para você atravessar. Ele está onde? Fala assim, põe a mão no coração. Se você creu em Jesus já e confessou como Senhor e Salvador, Ele está aqui. Ele está aqui hoje à noite? Está. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele vai estar lá. E porque Ele está em você, em mim, nós somos 3, 4, 5, 6, 7, Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ele está em você. Glória a Deus por isso. Então diz assim, eu nunca mais, diz comigo, eu nunca mais vou correr atrás do meu socorro, fora de mim, porque Ele já está em mim, já está em você. Não é que é pecado você ir atrás de socorro, mas é pecado quando você vai antes de ir primeiro no Espírito. Aí você vai para o Espírito, sabe o que o Espírito às vezes vai falar com você? Você vai para o Espírito lá do seu quarto, ele vai falar, Leandro, eu quero usar aquela pessoa para falar ao seu coração algo que eu quero falar. Vai lá, conversa lá, eu tenho algo. Deus pode fazer isso, gente? Pode ou não? Pode, mas você foi para Ele primeiro, querido. Está entendendo? Às vezes eu fico preocupado que tanta gente correndo de um lado para o outro, pastor para pastor, igreja para igreja, para ouvir alguma voz, se a voz já está em você. Aí às vezes eu entro numa crise. Por que o Espírito vai mandar ele falar com o fulano, se o Espírito pode falar direto? Mas ele faz isso, porque ele é soberano às vezes. Às vezes você precisa de um cafuné, sabia? De gente. Às vezes é por isso. Porque precisa que você seja tocado, abraçado. Às vezes só por isso.
Só que Ele tem acesso a você e você a Ele. Busca. Hoje nós vamos concluir essa série falando sobre o Espírito Santo como nosso capacitador. Oh, meu Pai. Olha só, quando o Espírito vem habitar em você e em mim, querido, nós fazemos dele nosso Senhor, Salvador, melhor amigo. Ele traz benefícios maravilhosos para dentro de nós. Ele nos capacita para ver a vida de forma abundante. Então nós vamos olhar hoje como é que Ele nos capacita para viver vitoriosamente. Quais são os presentes que ganhamos do Espírito Santo como capacitação para enfrentarmos os desafios da vida com vitória. Em primeiro lugar, olha lá, a primeira capacidade que Ele vai te dar força para vencer a sua carne. Sim, querido, porque todos os dias, você e eu, lutamos uma guerra espiritual entre a vontade do Espírito Santo e a vontade da sua carne. Todos os dias. Hoje você viveu essa batalha, hoje eu vivi. Nós vamos viver diariamente isso, que seja sobre uma decisão que você tomou, de consagrar a Deus o teu corpo e se alimentar melhor, por exemplo. Você deve ter sido tentado hoje tremendamente a manter esse compromisso. Porque a tua carne queria aquele docinho, queria aquele negócio mais. É uma batalha diária. Agora, querido, olha o texto de Paulo explicando isso aos Gálatas, né? Lá na Ásia Menor, hoje a Turquia. Ele diz assim: por isso digo, vivam pelo, vamos falar juntos, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos ler essa primeira parte juntos aqui, olha só. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí ele vai falar sobre essa batalha. Ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito Santo, e o Espírito Santo o que é contrário à carne. Então imagina, aqui está o Espírito de Deus, aqui está a nossa carne, a nossa natureza humana carnal, e elas estão todos os dias em milícia, em batalha. É isso que esse texto está dizendo. E ele está dizendo mais, ele diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse texto descreve essa batalha constante. Nós observamos que quando recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar recursos para que a gente possa lutar contra a nossa própria carne, contra os inimigos que estão dentro de nós, contra nossas próprias paixões. E o que esse texto está dizendo é que se nós estivermos vivendo no Espírito, cheios do Espírito Santo, nós iremos ter vitória sobre a nossa carne. Amém? Amém, queridos. Nós vamos analisar um pouco mais esse texto. De um lado nós temos aqui a nossa carne que produz obras da carne. Vamos ler o que esta carne produz. Olha lá as obras da carne. Elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então presta bem atenção. Antes de nós crermos em Cristo Jesus, a nossa natureza carnal é quem dirige a nossa vida. E nós praticamos essas coisas. Se você olhar essa relação, você vai ver que você vai encaixar antes de Cristo, que você era escravo de muitas dessas coisas aqui. Eu era escravo de muitas dessas coisas aqui. Eu era escravo da imoralidade sexual, da impureza. Eu era escravo da discórdia. Eu era escravo, querido, aqui do ciúme. Eu era escravo de orgias. Eu fui escravo disso. Mas com 19 anos eu me arrependi dos meus pecados. E o Espírito de Deus veio viver em mim. Agora olha só o que eu vou lhe falar. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, é o próprio Deus vivendo em você. Então você recebe a mente de Cristo em você. E esse Deus habitando em você pelo Espírito agora, Ele tem intenções divinas, Ele tem intenções saudáveis, Ele tem intenções que trazem vida e não morte. Agora a tua natureza humana começa a batalhar, ou seja, antigamente cometi imoralidade sexual e vivia sem nenhum problema. Mas quando eu me converti, a primeira vez que eu fui tentado a voltar para a minha imoralidade sexual, uma voz veio a mim e falou assim: filho,
isso não é mais para você. Eu tenho uma vida santa para ti agora. E sabe o que é lindo? Que antes mesmo de você pecar, o Espírito Santo, ele já te chama e diz: filho, porque ele conhece a nossa mente. Ele fala: não é por aí mais, essa é a velha vida, isso não tem mais a ver com você. Você era todo enrolado no rolo financeiro. Quando você se converte, ninguém precisa dizer para você, mas o Espírito que está em você, ele começa a dizer: opa, isso aí não é mais para você, isso aí não serve mais, esse negócio aí tem rolo, e eu sou santo, eu não entro nessa sujeira aí. E você começa a ser santificado. E se você está cheio do Espírito, presta atenção, nessa hora dessa batalha, porque o Espírito Santo fala isso para você, mas vai vir uma outra voz dizendo: que nada, cara, curte aí, que nada, você vai ganhar mais dinheiro, que nada, mano, é só mais uma mulher, que nada, mano, é só um rolinho mais. Você vai ser uma batalha. E a tua carne, a minha natureza humana, ela deseja se inclinar para o mal. Ela gosta dessas coisas aqui. Só que o Espírito Santo está vendo que esse caminho meu aqui está levando para a morte. Ele diz: não, mas agora eu te trago para a vida. E aí você agora, cheio do Espírito, segundo esse texto, o que acontece? Nós vamos o quê? Como é que nós vencemos essas obras da carne? Como, gente? Vivendo cheio do Espírito. Agora olha o fruto do Espírito. O texto continua dizendo o seguinte: mas o fruto do Espírito, ou seja, do outro lado dessa batalha, nós temos o Espírito que produz fruto. Ele diz: esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Gálatas 5, 16 a 26. Então presta atenção. Deus está providenciando para nós o que? Uma solução para a gente vencer a nossa carne. Ele diz assim: o meu Espírito em você vai gerar fruto. Agora deixa eu ensinar para a igreja. Não é frutos, ou não são frutos, melhor dizendo. É fruto do Espírito. Pensa numa poncana, uma bergamota, tá? Ela tem gomos, não tem? Mas não são os frutos. É a bergamota, com cada gomo compondo amor, fidelidade, lealdade. Entendeu? Isso significa o quê? Que se você tem o Espírito, você tem tudo e todos esses recursos disponíveis para vencer. Amém, queridos? E aí nós decidimos hoje representar essa realidade espiritual, né? Nós vamos receber com uma salva de palmas nossos atletas aqui hoje. Olha lá, nosso ministério de lutas da igreja. Quero apresentar nosso querido pastor Shane, né? Levanta a mão, Shane, por favor, né? O Shane vai estar representando o wrestling aqui hoje, né? Campeão, esse negócio todo aí, né? Nós temos aqui também o Johnny, querido, campeão mundial de jiu-jitsu, levanta a mão. Nós temos o nosso querido Bruno. O Bruno já veio a Cristo através do nosso professor de jiu-jitsu. Ele se converteu a Cristo. Bruno está andando os primeiros passos com Jesus, também campeão mundial, viu, gente? Glória a Deus. E temos também o Alexandre, querido, né? Esse ministério, é bom que você saiba, né? Aqui tem jiu-jitsu, aqui tem karatê, tem campeonato de futebol, vôlei, tênis, tem de tudo. Você gosta de esporte, amanhã começa o campeonato de futebol da igreja. A propósito, pastores, acho que vamos tentar botar um time lá para ver se sobra alguma coisinha para nós. E aí o Alexandre, né, nosso karateca, já é campeão, vice-campeão estadual, começou aqui. A propósito, nosso guri pequenininho aí já é campeão estadual. E eu vou também tirar aqui, eu também vou para essa luta hoje, viu? Eu sou o veinho da turma. Obrigado. Nós vamos fazer um exercício, uma dinâmica, porque hoje é muito importante que você saia daqui entendendo como é que você vai vencer as obras da carne. Amém? Vamos lá? Vamos olhar aqui. O texto diz que a imoralidade sexual, ok? Impureza, libertinagem, essas coisas todas, a nossa carne produz, gera isso. Só que Deus nos santificou e Ele está dizendo, isso não serve mais. Como é que nós vamos vencer? Então nós agora recebemos o Espírito vivendo em nós, que Ele frutifica, não é? E esse fruto, Ele é o que me capacita a vencer aqui
as obras da carne. Então, por exemplo, para vencer a imoralidade sexual, o que que você precisa para isso? O quê? O que que você precisa? Vamos, gente, fala alto. Você precisa de domínio próprio, certo? O Espírito deu para você domínio próprio? Quando você está lá em tentação, o Espírito te capacita para vencer. É Ele. Se você estiver cheio dele. Então vamos ver, aqui vai ser representado aqui, né? É representação, viu? Bruno, a imoralidade sexual. E aqui o Johnny, cheio do Espírito Santo, cheio de domínio próprio. Vamos ver como é que vai dar essa batalha aí, vamos ver. Maravilha. Com o que é que nós vencemos a impureza, gente? Com o quê? Olha lá, com amor? Com o que mais? Alegria, com o domínio próprio também, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que está. Agora o Bruno é o Espírito e o Shane aqui representa a impureza. Você vê que o Shane demorou a levantar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai vencer aqui, né? Olha, as aparências enganam, gente. Shane do céu. Não quero te achar numa esquina nervoso. Com o que a gente vence a idolatria e a feitiçaria? Qual é o recurso que o Espírito nos deu? Feitiçaria e idolatria, o quê? Fidelidade a quem? A Deus. Ele é o único Deus, você não precisa buscar em lugar nenhum. Não existe espírito nenhum que possa te amar, te dirigir como Deus, querido. Então Deus te deu esse recurso. Vamos lá, fidelidade agora vencendo a idolatria e a feitiçaria. Não é? Olha a resistência da carne, olha a resistência da carne. Mas vai perder, vai perder. Ó. Às vezes é isso, às vezes aquela obra da carne, ela resiste, mas o Espírito ele é mais poderoso. Se você estiver cheio, continuar firme buscando, você vai vencer isso na sua vida. Vamos lá, agora nós vamos para a área do ódio. O que vence o ódio e a discórdia? O que, gente? Deus colocou em você amor pelo Espírito Santo. Então vamos lá, né? Agora, aquela hora, presta bem atenção. Antes de entrar, nós temos aqui o Espírito, nós temos o amor, ok? Para vencer o ódio, a discórdia. Nós temos ali então o ódio e a discórdia sendo representado pelo Shane. O texto bíblico diz o quê? Vivam no Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão o quê? Os desejos da carne. Você está vendo que o Espírito é maior do que a carne? Certo? Só que agora presta atenção, o Espírito precisa estar dominando a vida da pessoa. Se não tiver, você vai ver o que vai acontecer aqui, presta atenção. Shane, impressionante. Eu estou impressionado, Shane. Mas aqui o que aconteceu? Presta atenção, você viu que o Shane pegou por onde? Pela cabeça. Às vezes a sua batalha começa aqui, ó. E você entrega a sua mente para o diabo e ele te prende. E ele é capaz de destruir você. Então isso é muito sério. Embora o Espírito seja maior, se você não viver no Espírito, você vai perder a sua batalha para a carne. Nós vamos perder. Agora, com o que a gente vence o ciúme, gente? O quê? Com amabilidade, com o que mais? Está tudo aqui. A paciência faz parte. Não fazer julgamento, ouvir a pessoa primeiro. Deus nos deu os recursos, gente. Está tudo em nós. Vamos lá. Agora nós temos aí o Espírito lutando contra. Como é que se faz com o ciúme, com a ira? Então, deixa eu pegar a narração aqui. E com o que a gente vence, então,
Ira, egoísmo e dissensões. Com o que a gente vence isso? Paz, paciência, mansidão. Então, vamos ver a obra da paz, paciência, mansidão, vencendo ira, egoísmo e dissensões. É isso mesmo. É isso. A gente combinou lá atrás que seria real os socos. Esquecemos de falar para o Tércio, né? Então, pessoal, o que vence facções e inveja? O que vence facções e inveja? Como é que é? Amabilidade, paz, fidelidade, facções e inveja. Vamos ver então o Espírito vencendo facções e invejas com fidelidade, amabilidade. Certo. Agora vamos trocar de lugar, que é sempre bom. E agora é a vez de tirar o discipulado atrasado aqui. Então, o que vence embriaguez e orgias? O que vence isso? Sim, domínio próprio, né? Amor, muito bom. Vamos ver então a vitória do domínio próprio, amor, sobre embriaguez e orgias. Agora, sabe que vários combinariam, né? Porque eles são o fruto do Espírito e a obra da carne. E vamos ver assim em geral, o fruto do Espírito vencendo a carne. Obrigado. Deixa eu perguntar para você, glória a Deus. Tem 24 anos que eu não ponho um kimonozinho. Glória a Deus. Eu estava chorando hoje no início da celebração ali, porque eu me lembro da última competição em Brasília, já sabendo que eu iria para o seminário alguns meses depois. E o Espírito falou para mim, agora eu quero teu kimono, tua faixa. Eu tinha sido campeão estadual naquele momento, de kata individual, ou melhor, de comitê individual e terceiro em equipe, como kata. E eu lembro chegando em casa com meus troféus e medalhas e dizendo, Senhor, tudo é para ti. E tem 24 anos, né? Nesse período eu pratiquei uns 6 meses, mas eu sempre disse, se algum dia o Senhor quiser usar esse recurso, tem que ser para a tua glória. E a semana o Senhor falou, agora pega lá o kimono e a faixa que eu quero ilustrar, que eu dei recursos espirituais para vencer as batalhas da carne. Você viu hoje aqui, eu sei que nunca mais Deus vai deixar você esquecer. Tudo o que eu e você precisamos para vencer as nossas paixões carnais, já está em nós. Amém? Diz para o seu irmão isso, Deus te deu todos os recursos para vencer a tua carne. Deus já te deu. Ele nos entregou isso. Glória a Deus. Mas tem mais. Ele me entregou o recurso para eu me relacionar, chamado amor. Olha que lindo. Primeira carta aos Coríntios 13, Romanos 5. Vamos começar por Romanos 5. E a esperança não nos decepciona. Olha que lindo. Se você acha que tem relacionamentos quebrados, não há mais o que fazer. A esperança está em Deus e ela não decepciona você. E ele diz o seguinte, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Põe a mão no seu coração. O texto está dizendo que Ele derramou o Espírito de Deus aonde? No nosso coração. Todo aquele que creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados.
Esse texto o texto de 1 Carta de Coríntios 13, que eu quero ler, ele pode ser subdividido e nós vamos lê-lo assim. Primeira parte, 1 Carta aos Coríntios 13, mostra que uma vida cheia de recursos, conhecimentos e até mesmo atitudes bondosas, mas sem amor, é uma vida barulhenta, enganosa e inútil. Olha o que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, você tem recursos, não é, intelectuais, espirituais, se não tiver amor, eu serei como sino que ressoa, ou como prato que retina. Ele está dizendo, você vai fazer barulho na vida, você não vai trazer vida, você não vai edificar. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo, uma vida enganosa. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá, é inútil. No amor, queridos, está tudo o que eu e você precisamos para nos relacionar de maneira saudável. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quem é esse amor, queridos? Deus é amor. Ele é tudo isso. Eu lembro do meu processo com a Marta, quando no início do nosso namoro, noivado, como eu ficava rancoroso facilmente, gente. Nem eu me dei conta, antes do nosso namoro e noivado, como eu me fechava quando uma coisa não era como eu queria. Quando a Marta dizia uma coisa, eu fazia que me machucava. Gente, às vezes eu me emburrava, passava um dia emburrado. A Martinha tentando falar comigo e eu não dava moral nenhuma. E aí no nosso noivado, nós fomos encorajados pelo nosso pastor para mexer naquilo. Disse, cara, vocês vão casar com uma área aí muito séria de fragilidade. Tínhamos muitas outras, mas essa ela estava latente naquele período. A Martinha, com uma dificuldade de controlar a língua, falava de maneira insensata, me feria. Aquilo me machucava profundamente. E Deus começa a chamar nós dois, a minha e a Marta, para nos submetermos ao Espírito Santo. Porque nós lemos aqui que a ira, a discórdia, não é, que o rancor são obras mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, mansidão. Deixa eu falar o que nós dois fizemos como encorajamento para você. Não sei qual é a sua batalha ou as suas, mas nós decidimos nos ajoelhar, ainda como namorados e noivos, e dizer, Senhor, você pode transformar a mim e a Marta. E geralmente as pessoas oram para transformar o outro, não é isso? Mas a nossa oração não era assim não. Eu orava para Deus, para Ele me transformar do lado da Marta, de joelhos. Depois ela orava por ela. E aí depois juntos nós entregávamos ao Senhor aquilo. Eu quero dizer isso para a glória de Deus. Meu apelido era Gavião na minha juventude. Eu era nervoso, gente, vocês não têm noção. Mas quando eu deixei o Espírito Santo começar a agir na minha vida, eu sempre digo isso, Ele nunca tirou a minha força, Ele nunca tirou a minha energia, mas Ele me domou e me tornou um homem manso. Sabe o que é? Não ficar emburradinho, poder resolver as coisas com a Marta, sentar, conversar, dizer, isso aqui não está legal. Sucesso. Conversas profundas, e Deus foi nos ajudando. A Marta se tornou uma mulher sábia no falar, uma mulher que pondera as palavras, que edifica, que constrói a minha vida. Deus faz isso quando nós buscamos o Espírito Santo e dizemos, Espírito nos transforma. O que você precisa que Ele faça, Ele vai fazer. E Ele vai te tornando uma pessoa linda, maravilhosa mesmo. Ele faz isso. E aí o texto diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha a validade do amor. Você diz assim, pastor, mas que o meu amor acabou. Sim, o seu acaba, mas o de Deus não acaba. Olha lá, o amor nunca perece, porque se Deus é amor, o amor não acaba, amado. Olha que lindo. As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento passará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, adulto, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro como no espelho.
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Aí ele diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o quê? O amor. Então declare isso assim, todo amor, para amar todo tipo de pessoas, já vive em mim, já vive você, já vive em mim. Isso é poderoso. Charles Finney, o maior avivalista do século XIX, evangelista, ele descreveu a sua vida transformada ao encontrar-se com o Espírito Santo dessa maneira. Ele disse, o Espírito Santo pareceu-me vir através do meu corpo e alma. Eu poderia ter a impressão como de uma onda de eletricidade, olha só como ele descreve, vindo através de mim, mas ao invés disso, olha que lindo que ele fala, ele veio em ondas de amor líquidos, para eu não conseguir expressá-lo de nenhuma outra maneira, senão amando, amando, amando. Deus te empodera com amor para amar pessoas complicadas, querido. Creia nisso. Deixe o Espírito se manifestar na sua vida. E Ele tem todo o poder para isso. Alguns de nós, frequentadores de igreja, querido, estamos lutando e falhando nesse caminhar em amor. E uma possível razão, seja porque até hoje você jamais abriu o seu coração para o Espírito Santo, que detém a função de derramar o amor de Deus nos nossos corações, para que a gente aprenda a se relacionar. Então seja um agente desse amor nessa terra. Imagina uma cidade cheia de pessoas que sabem se relacionar pelo amor. Ela vai se entregar ao Espírito de Deus. Terceira capacitação, Ele te capacita com dons espirituais para servi-lo. E dons espirituais são como pacotes vindos direto do céu, para dentro de você pelo Espírito Santo, enchendo você de ações de milagres, de poder, de misericórdia. Os primeiros cristãos do Novo Testamento, querido, que abriram as portas do seu coração para o Espírito Santo, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. É incrível, vá ler Atos para você perceber que coisa mais linda. Atos do Espírito Santo. Milhares de pessoas vieram a converter-se a Cristo, fazer parte daquela igreja primitiva. Milagres aconteceram, vidas foram transformadas em cada um daqueles lugares por onde aqueles discípulos foram. Muitos discípulos de Jesus estão com suas vidas murchas hoje, porque não têm vivido essa comunhão com o Espírito Santo, não têm vivido a vida a partir dos dons espirituais, não têm compreendido que tudo que você tem, tudo que você é, pode ser usado para a glória de Deus, para amar pessoas, para a salvação. O ministério, ouça bem, no contexto da igreja de Jesus, é realizado através dos dons do Espírito Santo. Uma das decisões mais importantes da nossa igreja aconteceu no ano de 2004. Eu acho que a nossa igreja fazia aquelas eleições para eleger os ministérios tal, o departamento tal, ano a ano. Meu amado, muitas igrejas batistas e outras viveram esse drama de ver, por vezes, grupinhos se reunindo para eleger o fulano de tal porque é o preferido, o fulano de tal porque... Deixa eu falar, em 2004 nós tomamos uma das decisões mais importantes, 14 anos atrás, que foi esta igreja vai exercer ministérios a partir dos dons do Espírito e não de eleição. A partir daí começou a surgir ministérios movidos por Deus, pelos dons espirituais das pessoas, pela personalidade, pela paixão, pela experiência. E é tão lindo ver que pessoas começam a olhar para aquele ministério e se conectam, porque Deus derramou dom de empatia para aquilo e vai cooperando juntos para a edificação da igreja. Isso é algo extraordinário. Eu quero te encorajar, queridos, a viver a vida cristã a partir dos dons do Espírito Santo. O texto que vamos ler vai nos apresentar algumas verdades importantes sobre os dons espirituais. Olha só, diz assim, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado de beber do único Espírito. O corpo
não é feito de um só membro, mas de muitos. O corpo, olha só, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de ser parte desse corpo, de fazer parte. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso é muito rico, gente. Ele está dizendo, se todo mundo servisse, se todo mundo liderasse, se todo mundo administrasse, se todo mundo tivesse o dom de profecias, não ia ter edificação. Mas Deus, olha que coisa, Ele vai fazendo, Ele vai dispondo na igreja. De fato, olha só, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua... Vocês estão comigo aí? Estão no texto? Segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Você não pode, dentro do contexto da igreja, dizer assim, aquele irmãozinho lá não serve para nada. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Ele é inculto, ele não tem dinheiro. Como é que é? Não. Ele falou, não. Olha o que ele vai falar mais sobre isso. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Isso é demais. E ele continua dizendo, e os membros que parecem ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Olha o propósito. Ele valorizando cada parte. Mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aí ele continua, e lá ele vai dizer assim, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, olha Deus espalhando os dons no meio da igreja, depois os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Qual é a resposta para todas essas perguntas? Não. Então aqui deixa eu abrir um parênteses. Mas pastor, até hoje eu sempre aprendi que se eu não estiver falasse em línguas, por exemplo, eu não teria o Espírito. É o que a Bíblia está dizendo aqui? Não, ele está dizendo outra coisa. E ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Melhores dons, opa. Mas o melhor dom não é o de línguas, que sempre me ensinaram, que se eu não tiver... Olha que coisa séria. Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor. Então vamos tirar algumas lições aqui rápidas. Primeiro, sobre dons espirituais, o Espírito Santo é quem concede o dom. Amém? Por isso o dom é espiritual, porque o dom pertence a quem? Ao Espírito Santo. Segundo, o Espírito distribui o dom para quem Ele quer, conforme lhe apraz. Todos os dons são valiosos e indispensáveis no corpo de Cristo. Amém, igreja? Os dons são interdependentes, eles não são independentes. Nós relacionamos, nos movemos no corpo de Cristo na interdependência. Quando você diz, eu não preciso da igreja, isso é mentira diabólica. Você não vive vida cristã sozinho. É como arrancar um dedo e ele dizer que ele é capaz de ter vida sem o restante do corpo. O propósito dos dons é o quê? A edificação da igreja de Jesus. O dom espiritual só produz edificação usado com base no amor. Guarda isso. Por isso que a primeira carta, capítulo 13, diz, se eu falar a língua dos homens, dos anjos ou qualquer outra, se não tiver o quê? Então, a base da edificação do dom é o amor. Se você exercita o seu dom, mas não tem amor lá dentro, ele não vai cumprir o propósito de edificar a igreja. Vira religiosidade. Busque com dedicação os dons espirituais. E ele fala assim, principalmente o dom de profecia. É mesmo, pastor? Onde está isso? Olha o restante, capítulo 14, assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pastor,
Eu sempre aprendi que era o dom de línguas. Deixa eu explicar por que o de profecia. Porque a profecia, ela procede da palavra de Deus para o homem numa linguagem que seja compreensível. E aí ele diz, quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito, ele fala em mistérios. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gente, está aqui, é tão simples, né? Olha lá, gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Opa, deixa eu tirar uma mentira aqui hoje, em nome de Jesus. Você que até hoje nunca falou em línguas estranhas, língua dos anjos. Se alguém um dia falou para você que você não foi batizado com o Espírito Santo, isso é uma mentira. Você é tão saudável espiritualmente quanto qualquer pessoa dentro do reino de Deus. Está claro isso? Está claro, igreja? Até porque Deus vai dar esse dom para quem lhe apraz. Amém? E aí ele continua falando. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, tudo que um pastor, uma pessoa está falando aqui como profecia, você chega na sua casa, pega a Bíblia e checa. É isso que ele está falando. E eu quero te pedir, checa o que a gente prega aqui. Pode checar. Porque é importante, a Bíblia manda fazer isso aqui. Confere, não tenha medo de fazer isso. Isso é sério, gente. Tem muita gente acreditando em todo tipo de coisa aí. Você tem que ir para a Escritura e checar. Isso aqui é de Deus, está sendo dito aqui, está na palavra. Isso é importante, está aqui. Ok? Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez. É o que eu falei da célula, né? Deus falando através de cada um ali. Não é que o ambiente público é um pouco mais difícil, mas no micro, né? Na igreja reunida nas casas. E ele diz, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isso é uma outra coisa importante. Foi pastor começando a língua foi. Mano, nós acreditamos no dom de línguas espirituais. Mas a Bíblia diz que o espírito está sujeito ao profeta. Quando você diz, não aguentei. Não, calma, cara, o espírito, ele é de ordem, ele não é de desordem, é para edificação. Quando você começa a ver 3, 4, 5, 10 pessoas falando ao mesmo tempo, e não tem interpretação, não está tendo edificação, não tem propósito, que se cale, a não ser que Deus levante o quê? Um intérprete, para poder trazer clareza àquilo, vai haver edificação. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Louvado seja o Senhor Jesus. Agora olha que lindo, se o dom é do Espírito, não se orgulha quando for usado. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Hoje mesmo nós chegamos aqui 7 horas da manhã, e houve uma falha na minha comunicação, que a gente chegaria às 7 horas para treinar, e aí alguém que serve nesse corpo, que muita gente aqui, talvez nem conheça a história dele, saiu de casa para abrir para nós, cheguei aqui, já estava carregando tatame para dentro, montando aqui, eu dei um abraço nesse irmão, falei, esse irmão estava fazendo o ministério dele, de uma maneira tão linda, tão amorosa, que nos permitiu fazer isso aqui. Ninguém sabe que tinha alguém por trás, mas Deus estava usando os dons dele para que pudesse nesse momento ministrar. Consegue entender que todo mundo é importante? Ele nem apareceu aqui, mas ele glorificou o nome de Jesus, como eu que agora estou ministrando, como aqueles lutadores que ministraram aqui. Todos somos importantes no reino. Se ninguém viu, Deus viu. Você fez para Ele, você não fez para o homem. Você está sentado em cadeiras que pessoas limparam aqui, você nem sabe o nome dessa pessoa. Ela fez com amor. O ministério dela é tão importante quanto o ministério de qualquer outra pessoa nessa igreja aqui. Edifica nossas vidas. E por vezes, que eu vou dizer, por vezes edifica de uma maneira que constrange mais do que uma palavra, às vezes. Porque eu chego às vezes, está no chão ali, gente, com um negócio lá no banheiro, assim, ó.
Eu só falo assim: minha irmã, louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado. Eu não consigo passar por nenhuma delas aqui na igreja que estão fazendo alguma coisa sem dizer obrigado. Obrigado, teu ministério é tão importante quanto o meu ministério. Que o cara sobe aqui e ministra, talvez pense, ali, não. Deus olha para mim e para eles da mesma maneira. Quero terminar. Qual é a última capacitação do Espírito para você? O Espírito nos capacita, vamos rever? Com força para vencer a nossa carne, amém? Com amor para eu me relacionar, com dons espirituais para eu servir, e Ele me capacita para testemunhar sobre Jesus nessa terra. Amado, quando Deus nos enche, Ele torna a nossa vida frutífera no reino. Ele nos leva a comunicar às outras pessoas o que Jesus fez em nós. Ele começa a mover o nosso coração para falar de Jesus, para dizer o que Jesus fez conosco. A gente não consegue se calar. E aí deixa eu te dizer, você tem medo, Ele tira medo. Você fica intrépido, você começa a fazer coisas que você nunca imaginou, porque Ele te capacita ao ministério de testemunhar sobre Jesus e fazer discípulos sobre essa terra. Mateus 28 mostra que Ele deu essa autoridade que Ele recebeu do Pai. Olha só, quando Jesus se aproxima dos discípulos, Ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, agora Ele está transferindo a autoridade. Vão e façam discípulos em todas as nações. Se você não sabe até hoje porque nós pregamos o Evangelho em todo o mundo, é por causa desta ordem, Marcos 16, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que o Pai ordenou a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Diga assim: Deus me capacitou para testemunhar sobre Ele. Diga isso no seu coração aí, amado. Deus me capacitou. E aí você pode ir por onde for nessa terra, testemunhando sobre Ele. Nós fomos cheios do Espírito Santo para continuar a missão de Jesus na terra. Qual foi a última vez que você frutificou sobre? Qual foi a última vez que você levou uma pessoa a Jesus? Ou que pelo menos você abriu a boca para falar: Jesus tem feito isso comigo. Deixa eu te falar, tua missão não é converter pessoas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Olha que maravilhoso, você não tem que gastar energia com convencer ninguém. Você só tem que dizer para a pessoa o que Jesus fez na tua história. A esperança que Ele é, como Ele muda. Como Ele pega um homem do lixo, uma mulher do lixo, e Ele dá sentido, esperança, caráter, abundância para a vida daquela pessoa. Abre a tua boca. Deus te deu o poder do Espírito. E não é só você, Deus falou que nós vamos expulsar demônios, nós vamos, meu Deus do céu, que nós vamos pegar em serpentes, que nós vamos beber veneno mortal e não vamos morrer. E você começa a ouvir as histórias ao redor do mundo dos milagres. São coisas tão poderosas. Às vezes eu digo: Senhor, será que eu não estou vivendo no Teu Espírito, Pai? Olha Marcos 16, quando Jesus diz: vão pelo mundo pregando o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Deixa eu falar, quando você estiver diante de uma pessoa endemoniada, não pega o telefone e tenta falar e ligar para o pastor Xene, para o Leandro, para o Ranulfo que é especialista e tal. Para com isso, cara. Onde é que está o poder para você expulsar demônios? No Espírito de Deus que está em você, no nome que é sobre todo o nome de Jesus, e Ele te capacitou para isso. Vai lá no nome de Jesus, impõe a mão e diz: eu te repreendo no nome de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer, mamãe. Tem espírito que resiste ao nome que é sobre todo o nome, não. Meu Deus do céu, se você beber algum veneno mortal, não vai fazer mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita. Então os espíritos saíram e pregaram por toda parte. Olha só, olha o detalhe do texto. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor o quê? Olha o texto. Não está aí, desculpa. Cooperava
cooperava. O texto diz assim: e o Senhor cooperava com os discípulos. Mas peraí, não é você que está cooperando com o Espírito? Não, é que quando você agarrou a missão de Deus e vai, Ele vem com você e Ele coopera para aquilo dar certo. Gente, está na sua mão todo o poder, todo o recurso está em nós. Então vamos sair daquela porta lá, vamos sair para viver nessa dimensão. O que Deus falou contigo? Nós oramos tantos, queridos, para que essa série, deixa eu dizer para você, ela te leve a uma resolução de vida. Nesse ano de resoluções, que a sua resolução seja: eu não vou mais viver como alguém que aderiu a uma religião. Eu vou viver como alguém convertido espiritualmente, que recebeu o Espírito, que vai viver cheio dele, como Jesus viveu, revestido dele, testemunhando dele, vencendo a minha carne no poder que Ele me deu, na força que Ele me deu. Está tudo disponível para nós, está tudo. Sabe que às vezes eu prego, e às vezes o Senhor começa a falar comigo, e eu digo para Deus assim, lá no meu quarto secreto: eu vou falar, Senhor, porque um dia eu sei que o Senhor vai me chamar. Eu quero saber e prestar contas para Ele, que eu ensinei à igreja sobre as verdades dEle para você viver. Quero me apresentar assim. Isso aí eu falei. Alguns até não gostaram, mas eu falei, porque eu quero me apresentar como um obreiro aprovado. Eu vou sair dessa série de mensagens com uma convicção de que você pode continuar vivendo a sua vida espiritual como alguém que só aderiu a uma religião, murcha, sem vida. Mas você pode sair dessa série resolvido no seu coração a ser um discípulo diferente, genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito de Deus nessa terra, glorificando a Jesus, desaparecendo para que Ele apareça em você. Sabe quando a gente vai ficando pequeno, Ele vai, você olha para a pessoa assim: meu Deus, eu vejo Jesus nele, eu vejo Jesus nela. Eu tenho visto algumas pessoas assim, eu digo: Senhor, eu quero isso, eu quero mais. Está pronto? Agora se prepara que uma revolução espiritual vai acontecer. É para o seu bem, não tenha dúvida. Não, eu chorava ali, porque quando o Senhor me chamou e pediu para eu entregar aquilo que mais eu amava naquele tempo, 24 anos depois, eu estava sentado ali agora, e o Senhor falando: você nunca pensou naquele dia que eu podia usar isso para a minha glória depois de 24 anos, né, filho? A gente não tem noção para onde é que Deus vai levar a nossa vida. Mas eu quero te encorajar a viver no Espírito, porque o caminho dele é muito mais alto do que os seus e os meus. Feche os seus olhos. Quer viver aventuras inesquecíveis para a glória de Deus? Decida viver com o Espírito. Você que está conectado pela internet conosco, se você pode, aí onde você está também, começa a falar com Deus a tua resolução. Hoje eu quero fazer 2 tipos de desafios aqui. Primeiro, quero desafiar você que veio nos visitar, que é convidado amigo, para hoje ter um encontro com Jesus. Reconhecer que você é pecador, que você tem andado sinceramente errado, mas saiba que Deus ama você e Ele não desiste da sua vida. Você veio hoje aqui. Você precisa saber, Ele ama você, e Ele tem uma história escrita para a tua vida. Tudo que você precisa fazer hoje é se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé no sacrifício vivo de Jesus, porque o sangue de Jesus vai purificar você de todo o pecado. E hoje mesmo, se você reconhecê-lo, você vai ser selado com o Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo de Deus aqui, e você vai passar a viver uma nova vida, a vida que Ele planejou antes da fundação do mundo para você. Eu quero orar, fazer essa primeira oração. Você que é nosso convidado amigo, feche os seus olhos aí onde você está, talvez na sua casa, talvez aí em algum lugar ouvindo esta palavra.
Faz essa oração no seu coração, diga: Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor por mim. Faz essa oração com fé. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, de todos eles. E eu clamo ao Senhor que hoje Tu perdoes os meus pecados e me purifique com o sangue de Jesus. E eu te convido, Jesus, a vir ser o meu Senhor e o meu Salvador a partir de hoje. Querido Espírito Santo, faz essa oração. Vem habitar no meu coração e ser o meu professor, o meu conselheiro, o meu pastor a partir de hoje. Eu te recebo pela fé. Eu sei que várias pessoas aqui fizeram essa oração. Faz um sinal com sua mão, levanta bem alto a sua mão agora, pode levantar. Você que fez essa oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui agora, porque eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar, igreja, vamos ficar em pé, igreja, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Pode vir, pode sair, porque hoje é um dia de resolução da sua vida. Pode vir aqui na frente, nós queremos orar com você, impor as mãos sobre você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo hoje, revestido do Espírito Santo. Mas igreja, nós temos que dar uma resposta ao Senhor. Várias pessoas que fizeram essa oração, pode sair do seu lugar e vir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui, querido, Deus te abençoe, sabe? Deus te abençoe. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Mas igreja, eu quero te convidar a responder ao Espírito. O que Deus falou com você, igreja, o que você vai fazer a respeito? Eu quero fazer uma oração com esta igreja sobre andar no Espírito Santo. Se você quer ver essa vida, querido, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar. Vamos clamar a Deus agora. Deus poderoso, Deus de amor, nos perdoa, Senhor, por uma vida tão distante, tão fria, por muitas vezes independente do Teu Espírito. Quando temos em nós, habitando no nosso coração, a pessoa mais especial desse mundo, um presente Teu para nós, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Hoje é dia de nós nos arrependermos, querido, como igreja. Diga: Espírito de Deus, eu tenho vivido tão longe. Eu sei que Tu me conheces, mas eu não Te conheço. Mas eu desejo de todo o meu coração que a nossa relação a partir de hoje, ela seja profunda, ela seja íntima, ela seja permanente. Diz isso agora, Espírito. Fala: Espírito Santo, eu quero fazer de Ti o meu melhor amigo. Eu quero cheio de Ti, Espírito, começar a lutar as minhas batalhas contra a minha carne e ter vitórias para celebrar. Espírito Santo, eu quero ser empoderado, Espírito, para ser usado com os dons do Teu Espírito, para testemunhar no poder do Teu Espírito Santo. Eu quero cheio do Teu Espírito. Eu quero andar nessa terra amando todo tipo de gente, as mais difíceis do meu coração hoje. Senhor, enche-nos com Teu Espírito. Enche-nos com Teu Espírito. Que ao sairmos daqui hoje como igreja, Senhor, hoje ainda, Senhor, comecem manifestações poderosas do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pessoas irão pedir perdão, Senhor. Confissões de pecados acontecerão, porque o Senhor vai começar uma faxina espiritual. Rompimento com o pecado, libertação vai acontecer para a Tua glória, Espírito Santo. Reconciliação de família, pais e filhos, marido e esposas. A Tua comunidade espiritual, Senhor, vai amar como o Senhor amou. Pai, nos apresentamos humildemente ao Senhor pedindo: nos ajuda, Senhor, a andar no Espírito Santo.
obedecendo ao Espírito Santo. E nós declaramos por fé hoje, Senhor, que toda obra e todo plano perfeito que o Senhor tem sobre a vida do teu povo vai se cumprir, porque o Senhor é quem vai guiá-los a esses planos. Maravilhas, milagres, aventuras inesquecíveis iremos viver e testemunhar, porque o Senhor vai nos conduzir em triunfo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Visita aqueles que agora estão, Pai, na internet, talvez num quarto, numa sala, talvez num bar, numa lanchonete, num café, seja onde for, talvez na sala da casa. Que esta resolução, Senhor, transforme a vida dessa pessoa, que hoje seja um marco memorial para uma nova vida com o Espírito Santo. E nós vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Amém? Podemos cantar essa música? Ainda como estamos aqui, vamos adorar com essa canção. Depois vem os avisos e a gente vai encerrar. Adora ao Senhor. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Pede ao Espírito, querido. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu quero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Glórias ao nosso Deus. Será que você pode aplaudir esse Jesus? Toda a honra seja dada a Ele. Amém.